Olá, meus caros telespectadores, tudo bem com vocês? O meu nome é Kel e bom, hoje estou aqui para trazer um vídeo um pouco diferente do convencional. Hoje eu vou contar a história de um dos meus jogos favoritos, chamado Ultra Kill. Ultra Kill é uma história onde eu me apeguei após baixar pirata e ouvir sobre ele num vídeo do TikTok. Então, bom, eu acho que eu não vou enrolar muito, mas talvez esse vídeo seja mais longo do que o convencional, por causa que eu quero muito trazer essa história pra vocês já faz um tempo bom. Então eu vou parar de enrolar e aproveitem o vídeo. Update de status. ID da máquina, V1. Localização, aproximada do inferno. A objetivo atual, achar uma arma. A humanidade está morta. Sangue é gasolina. O inferno está cheio. Bom, telespectadores, nesse mundo a gente vai acompanhar a história do V1. Mas antes da gente começar a acompanhar a história dele, eu tenho que explicar umas coisas antes. Nesse universo, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, no nosso universo a gente também tem a Primeira Guerra Mundial. Só que aqui ocorreu um pouco diferente. Nesse universo a tecnologia já é muito mais avançada do que a gente já tinha. E com a chegada da Guerra Mundial, foram criadas máquinas para combater as outras nações. E nisso foi criado o Gutterman, que é uma máquina de guerra também. Se você colocasse um Gutterman numa trincheira de guerra, acabou para você. Você não tinha o que fazer, você ia morrer. Eles precisavam de sangue para funcionar, mas o sangue era meio diferente. Eles precisavam de pessoas vivas colocadas nas costas deles para eles funcionarem. Ou seja, uma pessoa vivia no inferno só para um Gutterman funcionar. Nações inimigas viram isso e pensaram, putz, o que nós podemos criar? E criaram o Gutter Tank. Gutter Tank é uma versão mais aprimorada, entre aspas, do Gutterman, onde ele não precisa de uma pessoa em si para negociar, mas ele tacava bombas e também detonava todo mundo na trincheira. Tipo, ele matava todos, tudo que você pensasse, ó, ou detonava. Vendo isso, todo mundo pensou, putz, não dá pra mais mandar humano pra lá, não dá. E isso foi uma guerra de só robô praticamente. E com isso começou a criar um monte de robô por aí. E um deles é o V1. E com isso, com esse tanto de robô, máquina, batalhão na guerra, a Terra, perdão, já tava destroçada. Mas para ferrar mais ainda, uma certa nação criou o Earth Mover. Earth Movers são criaturas enormes que, tipo assim, são uma... não tem nem noção de tamanho de tão grandes que elas são. Ela detonava cidades, assim, varria. Em um ataque só varria cidades. E com isso, elas funcionavam a base de sangue também. Mas elas também funcionavam a base de luz solar. Com a Terra totalmente abarcada, assim, totalmente destruída, a luz parou de chegar por causa da fumaça e esse evento ficou conhecido como a Grande Noite. E com todo mundo praticamente sem nada pra fazer, aliás, eu esqueci de mencionar um detalhe, galera, perdão. Mas foi criado também o V1, nosso protagonista da história. Como é que eu esqueci do protagonista, eu não sei. Para cauterar os Earth Movers, mas mesmo assim às vezes não funcionava. E só foi criada uma unidade do V1. Apenas uma. Mas bom, com essa grande noite chegando, meio que assim, como os Earth Movers funcionavam com sangue mais a base solar também, acabou. Eles não tinham o que fazer, morreram. Earth Movers foram dizimados. Junto com a humanidade, que foi também dizimada junto com eles. E aqui é onde ocorrem os eventos do jogo. Como não tinha sangue pro V1 se curar e como sangue é gasolina pra ele teve que descer pro inferno. E nesse universo a humanidade já sabia do inferno e já explorou o inferno. Então é isso, agora vamos pros eventos do jogo. Aliás, eu vou pular o prólogo, porque o prólogo eu acho que não tem muita coisa a acrescentar sobre ele. Eu vou logo pro primeiro capítulo. O Limbo. O Limbo é a camada do inferno mais de boa, entre aspas.
Aqui vai as pessoas que não pecaram, assim, não foram pessoas más, mas ainda assim não acreditaram em Deus. E ele é um lugar lindo. Limbo é um lugar lindo que, que é um sonho, assim, parece o céu. Mas a tortura não é física, e sim psicológica. Tudo é falso, tudo, tudo. As árvores, as coisas, tudo, absolutamente tudo é falso. Isso faz com que a pessoa pense, putz, eu podia estar num lugar melhor. Mas esse não é o foco por agora. O V1 sai matando todos. Todo mundo, igual ele fez antes de entrar no inferno. Sai matando todo mundo em busca de sangue. Mas no final, antes dele sair dessa cama depois de matar todo mundo, ele encontra alguém. Alguém super parecido com ele. V2 é uma variante do V1, obviamente. Ele foi criado também na última guerra, que para nós foi a primeira guerra que eu postei no começo do vídeo. E bom, ele era para ser uma versão aprimorada do V1, como o nome já diz. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O V2 tem menos velocidade que o V1 e não estanca sangue ou ele. O V1 pode pegar sangue só com contato direto na pele, tanto que é o único jeito de se curar no jogo é pegando sangue dos inimigos. E bom, o V2 não tem essa habilidade tão bem quanto o V1. E bom, com esse detalhe faz o V2 ser totalmente cuidado pelo V2, não pelo V1. E na batalha com esses dois, o V2 perde o braço e ele fica sem um braço. E a gente consegue pegar o braço dele e usar ele como um braço reserva, entre aspas. Faz praticamente o nosso braço só ficar mais forte só. Mas não dá pra dar parry, ou seja, é uma merda. Eu não gosto de usar ele. E depois de derrotar o V2, você chega finalmente na segunda camada do inferno. A luxúria. Pra falar em que eu não falei da história do Rei Minos, que é sobre nessa camada, eu não tô muito afim de falar, mas é importante pra história, então eu só vou dar uma resumida aqui. Pra resumir, Rei Minos era um cara, tipo, super fodão, assim, fodão no inferno, tá ligado? Ele era o cara que mandava no inferno. É isso. Mas ele achava que a luxúria era só amor na forma mais verdadeira e não tinha sentido em punir pessoas por causa disso. Então ele fez uma cidade para proteger as pessoas das punições. Que a punição da camada da luxúria são ventos fortes. E bom, ele construiu uma cidade, é um lugar perfeito, é uma distopia que Rei Minos fez para as pessoas. E Gabriel, o anjo Gabriel, viu isso e falou: não, eu não quero essa bomba aí não. Afinal, o inferno foi feito para punir os pecadores, não para recompensá-los. Então ele falou: ó, seguinte, eu vou tirar tua alma e vou botar teu corpo lá pra você ficar vagando pra sempre na tua cidade que tu demorou tanto pra construir. Ele ficou, nem fudendo. E ele tentou dialogar, mas o anjo Gabriel desceu o cacete nele, assim, macetou ele na porta e aprisionou ele numa prisão de carne. E essa foi a história do Rei Minos, bem resumida, porque eu tô com muita preguiça de resumir. Bom, depois do V1 começar a matar todo mundo ainda na luxúria, no final ele acaba encontrando o corpo do Rei Minos, que é um corpo gigante, e desce o cacete nele, praticamente. Ele mata o Rei Minos numa facilidade também, igual ele fez com todas as criaturas que ele viu até agora. Próxima camada do inferno, a Gula. A Gula é um dos... o menor parte, perdão. A menor parte do ato 1, tendo apenas 2 fases, e nela que acontecem as coisas mais importantes do primeiro ato. Máquina, dê meia volta agora. As camadas desse palácio não são para a sua espécie. Volte, ou estará contrariando a vontade de Deus. Você fez sua escolha.
Como a mão justa do Pai, eu vou te despedaçar. E você vai se tornar inanimado mais uma vez. Ok, tamo fudido. Perdão por minha garganta estar meio ruim, por causa que eu tô resfriado. Passando uns dias desse que eu tive a rede tapar. Mas bom, Gabriel, vendo que nós estávamos matando tudo que a gente vê no inferno, ele passou com isso e veio até nós pra, né, tentar resolver na mão. Perdão por não ter citado esse detalhe antes, mas nesse universo Deus sumiu. Depois que ele viu que o inferno, a criação dele para punir os pecadores, era uma coisa terrível, ele se arrependeu. E por causa disso, no caso, ele expulsou do céu porque ele questionou sobre a existência do inferno. E bom, quem cuida do inferno agora é Gabriel. E quem é praticamente fodão é o Gabriel. Só esqueci, eu só tinha que citar esse detalhe. O quê? Como é possível? Derrotado por essa coisa? Seu insignificante de merda! Isso não acabou! Que tuas desgraças sejam muitas e teus dias poucos. Eu até leria esse textão aí do Gabriel quando você finalmente matar ele, mas não. Eu não tô muito afim, mas eu só vou dar uma resumida porque eu não achei a tradução dele. E eu não tô muito afim de traduzir, mas se você quiser ler, tá passando aí na tela agora. E bom, depois que a gente derrota o Gabriel vai pro Conselho dos Anjos. E eles ficam totalmente putos. E Gabriel fica totalmente isolado, porque ele foi humilhado por uma máquina. E com isso, o Conselho dos Anjos decide tirar a luz do pai do Gabriel. O que é a luz do pai eu também não sei. E em nenhum momento até agora na Lord Ultra Kill foi explicado o que é isso. E se ele não matar a máquina, ou seja, o V1 em menos de 24 horas, ele tá fudido. Porque simplesmente ele vai morrer. É isso, não tem muito o que fazer. E aí a luz do pai vai voltar para ele se ele conseguir matar. E se ele não conseguir, ele vai morrer. Infelizmente, essa é a verdade sobre o Gabriel. Vou deixar aí passando na tela para quem quiser ler. Eu vou parar de falar. Quarta camada do inferno, a ganância. A ganância é a camada onde os pecadores que foram muito gananciosos pela vida, ou seja, eles pecaram no pecado, tipo, deixar o dinheiro acima de tudo. Eles gastavam demais e levavam o dinheiro muito a sério, sobretudo, praticamente acima de Deus também. E os pecadores tinham que pegar pedras e levar até monumentos da história humana. Olha só quem voltou. Sim, V2. Nessa última possível batalha entre eles, onde ele está realmente lutando sério, roubando até uma das habilidades nossas. Não, uma não, várias habilidades nossas, até da moedinha, que é uma das armas mais apelantes do jogo. Bom, sem muito esforço, o V1 consegue derrotar o V2 mais uma vez, mas dessa vez ele não vai deixar o V2 fugir.
com a oficial derrota do V2 a gente consegue pegar um equipamento, que é um equipamento onde o braço, perdão pelo erro, o braço de novo do V2 a gente pegou o braço dele, mas esse braço consegue se meio que agarrar nas coisas e fazer a gente meio que, não sei dizer as palavras, vocês estão vendo aí, o braço consegue fazer a gente tipo Homem-Aranha, eu diria. Quinta camada do inferno, a ira. Nessa camada do inferno é a camada onde as pessoas foram raivosas. Não raivosas ao ponto da violência, sim raivosas de tipo... Você sabe, raiva. Pessoas que foram muito sem educação, muitas só raivosas mesmo. E bom, nessa camada os pecadores são condenados a se afogar no mar da ira, onde eles vão ficar lá para sempre se afogando. Nessa camada não tem nada de interessante. A única coisa que tem de interessante é o Fireman. Fireman são pessoas que na vida acreditaram muito em Deus, mas por algum motivo tiveram algum pecado, fazendo eles irem pro inferno. Mas como essas pessoas foram muito arrependidas quando foram pro inferno, elas decidiram, o Gabriel decidiu dar uma chance para elas não se afogarem no mar da ira, porque a maioria dos Firemen são, da ira, fazer eles virarem meio que os barqueiros, para ver em qual camada a pessoa iria ficar, ou seja, como ele ia levar a pessoa para a camada certa. E bom, o V1 vendo a situação, ele pensou, porra, sangue de graça, cara. O V1 tomba o barco também. O V1 faz um monte de bosta. No caso, o barco que leva os pecadores para a camada certa, ele faz um monte de bosta. E ele enfrentou o Leviatão. São um agrupado de pessoas que eles só decidiram não tentar nadar para a superfície para não se afogar no mar da ira. Eles só se decidiram ficar lá mesmo. E eles se agruparam num total chamado Leviatã. E o V1 também viu isso como sangue grátis e matou o Leviatã. Sexta camada do inferno, heresia. Mano, antes de explicar qualquer coisa, olha essa trilha sonora. Depois dessa música, que é literalmente cinema, eu acho que tipo é a melhor música de Ultra Kill. Obviamente minha opinião, mas nossa senhora, que música perfeita. É nessa camada também que acontece uma das coisas mais importantes também para a história, o reencontro do Gabriel. Mas antes da gente ir para essa parte, eu tenho uns avisos aí para dar. Se o áudio estiver muito diferente do que tava antes, é porque eu demorei alguns meses para gravar essa primeira parte, que eu por preguiça mesmo, perdão. E eu tenho que comentar sobre um boss, que é o boss Sisyphus Prime. O Sisyphus foi uma pessoa da parte da ganância, aonde o objetivo dele era tentar dominar o céu. Mas o Gabriel falou, não, você tá fudido comigo, aí matou ele e aprisionou ele. E aí a gente consegue matar o Sisyphus, mas aí a gente tem que pegar rank P, é uma desgraça matar ele. Mesmo que eu tenha ele, eu tenha como negociado. Também a fase, literal, a fase mais difícil de Ultra Kill e uma das fases mais difíceis dos FPS em si, na minha opinião. Então, eu só queria comentar esse ponto importante antes do Sisyphus Prime. E quem sabe no final, numa cena pós-crédito, eu deixo o Minos e o Sisyphus pra vocês verem. E antes que eu mostre a parte do Gabriel, eu só andando, a qualidade vai estar meio ruim, vai estar muito ruim. Mas perdão aí, viu? Limbo, luxúria, tudo se foi, com a gula logo em seguida.
Sua espécie não conhece nada além da fome. Purgou toda a vida nas camadas superiores e ainda assim permanece insaciável, assim como você. Você tirou tudo de mim, máquina. E agora o que resta é o perfeito ódio. Máquina, eu vou te cortar, te quebrar em pedaços, espalhar o sangue da sua forma profana através das estrelas. Eu vou te destroçar até os últimos suspiros por misericórdia. E minhas mãos desejam destruir você aqui e agora. Bom, e agora com a minha batalha aí passou no fundo, porque por causa aqui do vídeo que eu peguei não tinha o resto. Mas bom, depois que o Gabriel viu que a máquina ferrou tudo e ele precisava matar ela, ele voltou na parte da heresia, falando que, tipo, cara, mano, você tá ferrado comigo, você matou todo mundo. Cara, você não sabe fazer nada além de matança, velho. Aí ele foi lá e falou, mano, agora eu vou ter que resolver com a minha própria mão, mano. Tá fudido comigo. Aí pegou e deu nisso. E no fim dessa batalha mesmo, o V2, o V1, desculpa, o V1 ganha de novo. E ele fica bolado. Ele fica muito bolado com isso. Fala, não. Eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar no que eu fiz. Pensar sobre tudo, eu vou me afastar. Então, Gabriel, aí, como dá pra ver na imagem, é a primeira camada do céu, onde fica na lua. É literalmente isso. Gabriel pensa sobre tudo que ele já fez, tudo que aconteceu, tudo e mais um pouco. Ele percebe também que Deus abandonou eles, que talvez ele já não acredite tanto nisso. E é isso que acontece com o nosso querido Gabriel. Mas, enquanto isso acontecia, tinha outro cara tomando no centro do olho. Ah, um ponto importante que eu esqueci de falar no vídeo, mas depois de tudo que o Gabriel passou, ele matou os anjos do conselho lá e mostrou para todo o céu. É só isso que eu queria falar mesmo. Não é muito isso importante até o momento da história de Troquil, mas eu só queria falar isso. Sétima e última camada do inferno até o momento. Violência. A violência em Troquil é uma camada onde, para os pecadores que foram muito violentos, logicamente. Mas existem três tipos de violência em Ultrakill. A violência contra si mesmo, a violência contra os outros e a violência contra Deus. Quando você comete violência contra os outros, você fica aprisionado em uma árvore eternamente, sem fazer nada. É literalmente uma árvore. Porque você, como você rejeitou o seu corpo, né, se matou, né, e você te aprisiona em um corpo feito de madeira. Se você cometeu violência contra os outros ou contra Deus, você é literalmente composto em um campo de quase que eu falei campo de em um campo de tiro. E tipo assim, você ficar lá e é tipo a última guerra que eu citei lá no começo do vídeo, lá na última guerra. Então, é o que a gente mais chega perto de saber como é que foi a última guerra, é aqui nessa camada. Mas o último boss de Ultra Kill e o meu favorito tá aqui. E eu não quero falar sobre ele.
Eu só quero que vocês vejam. Essa fase, eu diria que são como Atenas para o céu. Essa sendo a última boss fight e última fase do jogo até o momento. Atenas para o céu. É minha fase favorita e também uma das mais fodas de todas. Você enfrenta um bicho gigante de metal, o Earthmover, que eu já expliquei no começo do vídeo. Onde o V1 é feito para matar ele. Então, tipo, o V1 consegue entrar pelo interior do Earthmover e fazer um pequeno estrago lá. Depois do V1 matar todos de lá, acontece uma das cenas mais lindas de todo o jogo e a minha cena favorita. Então, por favor, aprecie. Bom, meus caros telespectadores, essa é a história de Ultra Kill, meu jogo favorito e um dos melhores boomer shooters do mundo. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque tem um trabalho imenso editar essa merda. Meu Deus, eu demorei alguns meses. Alguns não, eu demorei. Hoje é 14/9, esse vídeo vai ser provavelmente amanhã ou hoje. E assim, eu comecei a editar esse vídeo lá pra mês 3, ou seja, foi uns 6 meses só de puro editamento. Por preguiça eu assumo, teve alguns meses que eu nem peguei pra editar esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu agradeço, porque isso me ajuda demais. E eu vou falar um pouco sobre como o Ultra Kill mudou minha vida e a forma de ver os FPS. Se você quiser, você pode pular essa parte. Mas bom, o Ultra Kill mudou minha vida de uma forma inexplicável. Cara, esse jogo é tão bom, mas tão bom. Comecei a programar, que eu comecei a estudar programação um pouco. Minha vida mudou depois desse jogo. E, cara, eu não sei explicar, mas se você tiver algum tempo e dinheiro, jogue Ultra Kill. Se você quiser, até pirateia. Porque o Hack apoia piratearem. Mas eu agradeço do fundo do meu coração. E se pá que eu vou fazer uma parte 2 quando a camada da fraude lançar. Mas até lá, quem sabe, porque, porra, a fraude já virou uma lenda urbana. Até o Selbit já jogou essa merda de verdade. Bom, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. E até amanhã, que amanhã vai ter vídeo. Acabei essa edição finalmente. Vamos! Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu quase ia exportar o vídeo pra já fazer capital, é que a maioria das gameplays que passou no fundo não foram minhas, só algumas, tipo a do Gabriel, foram minhas. Pá. Então, tipo assim, crédito a todos que gravaram aí pra usar no vídeo, mesmo que eu não tenha nem pedido permissão. Eu só queria dar esse recado mesmo, acho.